paz do Senhor. Deixa eu só fazer uma correçãozinha com muito temor e tremor. O pastor Paulo falou que eu vim ensinar. Não, eu vim aprender. Vamos aprender juntos. Deus me guarde de ensinar. Viemos aprender juntos, porque todos nós estamos no caminho, né? No caminho. Êxodo capítulo 18. Esse texto veio ao coração. Imaginava uma outra coisa, mas o Senhor sinalizou esse texto ao coração nesta noite aqui em Poços de Caldas, essa cidade linda, agradável, e eu estou muito feliz. Liguei para o Rio de Janeiro para falar com uma ovelhinha, a doutora Keila, e a doutora Keila ligou para o irmão dela, que mora aqui, está terminando um curso aqui em Poços de Caldas. Faz assim, varão, para a igreja te conhecer. Ele termina agora em dezembro. Termina quando você falou? Novembro, termina em novembro. E o pai deles, né? E que ficava lá e cá no Rio e aqui, vez por outras que vinha aqui também, né? Vinha aqui nessa igreja, pastor João Isídio, da antiga, e eu louvo a Deus por isso. Encontrei uma ovelhinha de bom sucesso, Samuel, está morando aqui já de Botelhos, né? Que bacana. Tem mais algum carioca aqui? De repente tem mais alguém do Rio de Janeiro aqui. Aleluia. Capítulo 18 de Êxodo, 18 de Êxodo, e eu quero, com muito temor e tremor, nós vamos olhar juntos, vamos pensar juntos e vamos ficar com dúvidas juntos, interrogações todos juntos, e vamos caminhar um pouquinho. Amém, queridos? Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por meio de Moisés e por Israel, o seu povo. Ouviu como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um chamava-se Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher desse, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com sua mulher e seus filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se, o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés, versículo 8, Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu holocaustos e sacrifícios a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Diga, na presença de Deus. Tome o seu lugar, tome o seu lugar. É uma noite de ensino e nós estamos aqui todos para aprender. Aqui não tem professor, aqui tem aluno. Eu queria muito falar aqui de baixo. Eu queria estar falando aqui de baixo. Somos todos alunos, somos todos aprendizes. Esse texto, eu quero que você, por favor, por gentileza, deixe a Bíblia aberta.
Nós lemos em pé do versículo 1 ao versículo 12. E agora eu vou ler um pouquinho mais. Então, me acompanha nessa leitura. Capítulo 18, versículo 13. No dia seguinte de quê? No dia seguinte daquele encontro que nós lemos, de Jetro encontrando Moisés, Jetro, o sogro, devolvendo a esposa que havia ficado com ele na guarda dele, devolvendo os filhos, né? E aquela celebração toda, aquele culto todo, o holocausto, uma festa, foi uma Shekinah, uma celebração naquele momento, né? No dia seguinte, diz o texto assim, versículo 13: no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Ora, desde a manhã até o pôr do sol. Então, imagine você que o sol nascendo por volta das 6 horas da manhã, para ficar mais redondinho, né? O sol despontou lá 5 e pouco, vamos botar 6 horas. O sol levantou lá 6 da manhã, começou a levantar, a fila está formada, Moisés começa a atender o povo. O texto vai dizer que Moisés e o povo estão aqui nessa posição desde a manhã até o quê? O pôr do sol. Para ficar uma conta redonda, para a gente chegar a um consenso. Então, o sol nasceu às 6 da manhã e vai se pôr que horas? Às 6 da tarde. De 6 às 6, quanto tempo? 12 horas. Uma multidão enfileirada. Uma multidão enfileirada. O texto vai dizer que lá naquela ponta, lá no início da fila, tem um homem, um cidadão, já com idade, ele não é novo. Ele está sentado ali, julgando um julgamento individual, não é um julgamento coletivo. Não é um homem que está, um coach, dando um conselho para a multidão. É caso a caso. Então, imagine você, alguém que está na fila ali tem uma questão familiar, mas o outro tem uma questão de relacionamento entre primos, parentes, colegas. Cada um tem um assunto. É um animal que acha que ele pegou, que machucou. Então, os assuntos é uma gama muito grande. Assuntos distintos, diferentes, de decisões completamente distintas. Ele pegou a minha capa e não devolveu, muita coisa. Moisés está ali, fazendo tudo isso. Diz o texto assim, versículo 14: quando o sogro de Moisés viu aquela cena, tudo que ele fazia ao povo, perguntou para Moisés: o que é isso que você está fazendo com o povo? Por que você está sentado sozinho? Ou seja, aquele local não tem cadeiras, não tem recepção com cadeiras, com bancos, com pedras para alguém sentar. Você está sozinho, está todo mundo em pé, desde a manhã até o pôr do sol. Ali tem banheiro químico? Não, né? Ali tem bebedouro? Não, né? Desde a manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu aquela colocação de Jetro, seu sogro. Eu estou aqui porque o povo vem a mim para consultar a Deus, e quando tem uma questão, eles vêm a mim para que eu julgue, para que eu faça esse arbítrio. Eu vou arbitrar entre um e o outro, e vou dar a conhecer, e vou dar a direção, e vou mostrar para ele o que a palavra, o que Deus, o que os estatutos estão apontando. Versículo 17: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo, não está certo isso não está bom, isso não é bom, isso não está certo, você não pode fazer isso. E Moisés então
diante dessa palavra, ele tenta contra-argumentar. Não é bom que você está fazendo isso. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como o povo que está aí. Isso é pesado demais para você. Escute agora, eu vou te dar um conselho. Você tem que escolher pessoas, capacitar pessoas, levantar pessoas para dividir essa fila e atender de maneira mais correta, mais sábia, mais prudente. E o texto vai caminhando. Quando chega no versículo de número 24, eu queria que você lesse comigo 24. Coloque na tela, por gentileza. 18 e 24. O que diz? Todo mundo junto? 1, 2, 3. E Moisés fez o quê? Deu ouvido. Como é uma escola bíblica, eu comecei dizendo que eu não estou aqui como professor de nada. Não quero ter essa pretensão. Eu acredito que um dos nossos calcanhares de Aquiles, um dos nossos grandes problemas, é achar que sabemos alguma coisa. Escute uma coisa. Se nós botarmos na balança, uma balança para aquilatar conteúdo, peso, valoração, uma balança de 2 pratos, tá? Numa balança a gente coloca Moisés. Presta atenção nessa ilustração. Numa balança a gente coloca Moisés para aferir o peso de Moisés. O peso não físico, o peso de conteúdo, de experiência, de vivência com Deus. E na outra balança a gente coloca Jetro. Quem você acha que pesa mais? Quem pesa mais? Jetro pesa mais? Tu acha que Jetro pesa mais? Alguém acha que Jetro pesa mais? Vamos ver algumas coisinhas. Jetro, desde o início da vida, ele teve experiência de ter sido escondido 3 meses. Jetro, no início da sua vida, teve a experiência de ter sido colocado num cesto e colocado no rio. Jetro teve a experiência de ter sido criado, educado, formado na maior nação daquele tempo, que é o Egito, na maior universidade. Jetro teve a experiência de ter sido o filho da filha de Faraó. Jetro teve a experiência de ter lidado com o palácio do Egito e com o povo que estava ali escravizado. Jetro teve a experiência de ter vivenciado as 10 pragas do Egito. Jetro teve a experiência de ter atravessado o Mar Vermelho. Jetro teve essa experiência? Claro que não. Claro que não. Então, em conteúdo, Moisés tem muito mais peso que Jetro. Tem muito mais peso que Jetro. Aliás, Jetro aparece aqui e sai de cena. E Moisés, nós tratamos dele até hoje. Até hoje. Ele tinha e continuou tendo. Quem foi que subiu o monte e recebeu a tábua de Deus? Os mandamentos de Deus? Quem foi que entrou no palácio e disse: Faraó, deixa o meu povo ir? Quem viveu essas experiências? Quem viveu jogar um cajado no chão e virar uma serpente, e Faraó diz assim: isso aí que tu faz, isso aí é mole para mim. E chama lá 10 filhotes dele, cada um com uma vara, joga no chão, e vira também 10 cobras. E ele, uau, Senhor, agora o placar está 10-1, Senhor. E Deus fala: calma, Moisés, não é 10-1 não. É 10-0.
E a cobra de Moisés, ela engole todos as 10 que ali estão. Moisés tem muito mais peso que Jetro, peso de experiência, de momentos com Deus. Porém, vou chamar de este gigante chamado Moisés, gigante no sentido de uma relação com Deus. Um dia, ele está sentado diante de uma fila quase que interminável. Então eu faço mais uma pergunta: o que leva uma pessoa a enfrentar uma fila diante de um especialista, seja ele um clínico, um médico, seja ele um advogado, seja ele um consultor financeiro, uma fila interminável de milhares de pessoas, e as pessoas permanecerem naquela fila com resiliência, porque querem ouvir a palavra daquela pessoa? O que essa pessoa tem que ter para que você se entregue a esse sacrifício? Ela tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Diga-se, muita competência. Você já viu aquele médico bom? Aquele especialista bom? Que você liga e fala assim: eu queria marcar uma consulta. Consulta? Só tem para novembro. Não, mas a gente está em agosto. Eu sei. Vou te botar na fila de espera. Porque se faltar alguém, se alguém atrasar, a gente tenta te encaixar. Agora, a fila de encaixe também é grande. Também é grande. Eu conheço uma especialista, uma amiga da minha filha, que é uma especialista em dermato. E ela só achou um jeito de conseguir viver um pouco e não morrer no consultório. Acredite se quiser, subindo o valor da consulta. É isso mesmo que você ouviu. Subindo o valor da consulta. Porque se eu não fizer isso, ela é casada e tem filhos. Eu vou morrer nesse consultório. Porque não parava a fila. Não parava a fila. Primeiro ela cortou os atendimentos. Só vou atender agora 2 dias por semana. Para ver se dava um freio. Não deu. Então vai subindo a fila. Vai subindo o preço. Depois cortou plano. Não atende plano. Não atende plano, é só particular. A coisa não melhorou, aí sobe o preço. Eu não vou nem falar para você o valor da consulta, para ver se consegue estancar. Mas sabe por quê? Porque quem vai, diz assim, é fora da curva, é muito top a consulta, é muito competente. As pessoas estão na fila de Moisés, de 6 da manhã, botamos 6, até o pôr do sol, porque quem sai da fila, você está aqui na fila, aí sai alguém da fila e passa por você, claro, passa por você, aí você pergunta assim: e aí, como é que foi, resolveu? Fala comigo assim: tudo, aí eu estou aqui, cara, eu vou desistir, não, eu já estou aqui há 4 horas, não, vou ficar mais não, aí vem outro lá, aí vem outra pessoa, aí vem aqui o tecladista, eu já estou aqui há 5 horas aqui nessa fila. Como é que foi? Ele te atendeu? Fala, atendeu. Como é que foi? Fala assim, não, fala forte. Fala, maravilhoso. Maravilhoso. Falei, puxa vida, eu ia desistir, mas não vou não. Todo mundo que eu pergunto fala que foi espetacular. Você consegue entender isso? Então, quando você escuta isso, o que isso te faz? Vou continuar. Eu estou com fome, eu estou cansado, mas eu vou continuar, porque todo mundo que foi atendido disse a mesma coisa. O atendimento é maravilhoso, o conselho que ele deu, a orientação que ele deu, olha, é uma coisa, é muito bom. Então eu vou continuar. Eu estou ilustrando para você, para chegar onde vamos chegar.
Eu já falei para você que se botássemos numa balança Moisés e Jetro, quem pesa mais? Moisés. Isso não se discute. O que ele tem agregado, o que ele tem de experiência, aquilo ali é uma experiência ambulante. Quem conduziu uma nação pelo Mar Vermelho? Quem? Quem viu todo o Egito sucumbindo? Quem? Quem falou frontalmente com o faraó? Frontalmente, deixa o meu povo ir. Quem? Moisés. Liberou 10 pragas. Moisés. Então, ele é um volume de experiências com Deus. Um volume. Qual foi o papel de Jetro? Cuidar da filha e cuidar dos netos. Agora Moisés está na fila e Jetro chega para Moisés. Eu disse Moisés, disse, ei mocinho, como é o seu nome? Marcelo, você hoje é Moisés. Eu sou o Jetro, eu sou o minhoca do Jetro. Eu chego e falo assim, Moisés, o que você está fazendo não está certo. O que levou o Jetro a olhar para aquele gigante chamado Moisés, olhar aquela fila interminável de gente, e todo mundo que está ali está satisfeito, porque quem está saindo com a resposta. Quem sai com a resposta. Ou seja, não tem um grupo de insatisfeitos. Não existe o reclame aqui. Não existe o reclame aqui. Quem sai satisfeito. Quem sai aliviado, porque recebeu uma palavra certa, uma diretiva certa. Jetro fala, isso está certo, isso está errado, isso não está certo. O que você está fazendo não está bom. O que levou o Jetro? O que capacitou o Jetro a ter essa palavra tão diferente? É a minha pergunta para você. Se eu perguntar para você, quem é mais espiritual? Moisés. Quem tem mais experiência com Deus? Moisés. Mas Jetro, ele diz assim, o que você está fazendo está errado. Aí nós terminamos com esse versículo 24. E Moisés atendeu as palavras de Jetro. Escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Sabe qual foi a grande virtude de Jetro? Foi enxergar de fora aquela cena. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos vivendo a situação, a gente é incapaz, a gente não consegue enxergar o todo. Jetro de fora, Jetro nunca esteve no Egito, nunca enfrentou o faraó, nunca atravessou o Mar Vermelho, nunca viu vara virar cobra. Jetro nunca viu nada disso, mas Jetro, olhando de fora, ele tem uma visão que Moisés dentro não está vendo. Consegue entender alguma coisa agora? Eu preciso ter a humildade. Você quer ser um obreiro, precisa ter a humildade de sair do pedestal e estar aberto para uma palavra de alguém de fora que está vendo o que você não está vendo. Moisés podia ter dito assim: quem é você? Me fala das tuas experiências com Deus. Eu vou falar das minhas. Moisés podia ter estufado o peito, empinado a cabeça. Você sabe quem está falando? Sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você já viu sarça arder e não consumir? Me responde isso. Você já viu sarça arder? Deus já falou contigo no deserto? Hein? Você é nada para mim, rapaz. Cresce. Moisés não. Moisés ouviu uma palavra de quem nunca viu sarça, de quem nunca ouviu falar: tira essa sandália dos teus pés, hein? O lugar é santo. Que nunca teve essa experiência. Moisés ouviu Jetro e disse: realmente, você tem razão. Você tem razão. Sabe,
Aqui tem pastores, aqui tem presbíteros, aqui tem obreiros que têm uma longa caminhada pela frente. Esteja aberto a conselhos. Esteja aberto a palavras que Deus às vezes vai usar, sabe quem? O novo convertido. Deus pode usar um novo convertido. Deus pode usar aquele irmão que acabou de chegar na igreja. E Deus pode dar a ele uma palavra de orientação, que você está no calor daquele projeto e você não está vendo. A Bíblia diz que um dia montaram um plano para assassinar ninguém menos chamado apóstolo Paulo. O homem que é uma coluna que Deus levantou no Novo Testamento. E sabe quem Deus levantou para livrar ele da morte? O sobrinho. Tu lembra disso? O que o sobrinho do Paulo escreveu? Qual foi a igreja que ele escreveu carta? Um sobrinho de Paulo. Um dia diz assim: tio, eu ouvi que há um complô para tirar a tua vida. O que Paulo podia dizer? Menino, Deus fala comigo, eu falo com ele. Eu sou de Deus e Deus me revela tudo. Ele disse isso. Ele disse isso. Meu filho, tu foi arrebatado até que céu? Eu fui ao terceiro. O que você conhece de Deus para você vir me dizer uma coisa dessa? Tudo que Deus vai fazer, Deus me fala primeiro. Ele diz isso? Não. Ele escuta aquela palavra e dá seriedade naquilo. Quantas vezes, irmãos, a gente perde uma bênção de Deus tão grande, tão importante, porque é incapaz de ter a humildade de ouvir um conselho. Esse texto aqui para mim aqui, ele é precioso demais. O texto vai dizer assim, que Moisés, olha só, irmãos, Moisés atendeu às palavras do seu sogro, o homem que confrontou o faraó, o homem que conduziu uma massa humana, o homem que viu sarça, o homem que ouviu Deus, o homem que escutou Deus falar com ele: eu estou te levantando para você e voltar ao Egito. Esse homem, ele para ouvir um conselho. Quantas vezes a gente está vivendo num mundo em que cada um quer ser dono do seu próprio nariz? Sabe, irmãos, a gente precisa ouvir de Deus. E a gente escuta de Deus usando pessoas perto de nós. É quando um pai fala para um filho, ou uma mãe fala para uma filha: eu não gostei dessa moça, ou não gostei desse rapaz. Começa aquele namorico e alguém fala assim: ah, filho, eu não gostei, eu acho que Deus tem uma coisa melhor para você. O que a gente faz? Ah, você está velho, mas você está velha, você não entende de nada, você está ultrapassada, você está ultrapassada. Quantas vezes a gente vai, visita um dirigente numa congregação e fala: olha, se eu fosse você, rapaz, agora eu não faria isso não, eu tentava fazer isso aqui ou aquilo lá, eu focava nessa área aqui. Mas sabe, às vezes a gente está ali naquela empolgação toda, e a gente diz: não, eu já sei de tudo, eu já sei de tudo, eu sou autossuficiente. Atos conta para nós a tempestade do Euroaquilão, e está lá em Atos capítulo 27, 28, um dia Paulo fala assim: olha, senhores, essa viagem vai ter muito dano, e é melhor o navio não zarpar não. Mas a Bíblia diz assim, que o piloto, o centurião, dava mais crédito ao que o comandante dizia, do que ao que o Paulo falava. Você sabe o que é isso? É um orgulho que entra em nós. Irmãos, e quanto mais Deus coloca coisas em nós, a gente mais corre o risco de se tornar orgulhoso, sabichão, soberbo, o rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Quantos problemas a gente pode evitar? Você já pensou se Jetro não tivesse espaço? Se Jetro pensasse assim: eu não vou nem falar com ele, porque ele não escuta. Eu não vou nem falar com ele, porque ele não escuta. Ele não escuta.
Ele é durão, ele é cabeça dura. Irmãos, que Deus nos guarde disso. Que não haja em poços de cauda obreiro de cabeça dura. Que não haja. Você pode dizer amém? Que não haja. O cara é muito bom, o cara é muito capaz, é muito top, ele é muito talentoso. Porém, é um cabeça dura. Corta o som. Cortou? Eu vou falar, corta o som. Não, só corta o som. Eu vou falar uma coisa, eu não quero que saia. Você entendeu? Diga assim, que Deus me guarde. Que Deus me guarde. Irmãos, eu nunca quero estar num lugar tão alto, que seja incapaz de alguém falar, isso não está certo. Isso não está certo. Olha, isso não está certo. Eu nunca quero estar numa posição. Que eu vou me inchar, me inflar. Irmãos, olha, Moisés me inspira. Ele podia dizer, Jetro, o que tu é, cara? O que tu é? Tu é o pai da minha mulher, rapaz. Tu é nada. Tu é nada, rapaz. O que tu já viveu em Deus? Conta para mim, qual a tua experiência com Deus? O que Jetro ia falar para Moisés? Nada. Eu conheço Deus, já falou comigo pessoalmente. Moisés, para, não chega para cá não. Uau, tira a sandália dos teus pés. Uau, é esse homem, nessa dimensão, que Jetro fala, isso não está certo. Isso não está certo. E se você continuar, vai dar ruim para você e para essa multidão aí. Irmãos, quantas vezes, vamos sair do plano da Bíblia, tá? Vamos sair do plano da Bíblia, vamos sair, para ficar mais fácil, tá bom? Deixa a Bíblia aqui de lado aqui. Vamos para o plano da terra. Família, marido e mulher. Quantas vezes o marido não escuta a mulher numa palavra e quebra a cara? Hein? Quantas vezes? Filho, olha, filho. Não, sou eu. Quem manda aqui sou eu. Quem bota o dinheiro na casa sou eu. Isso é coisa só do Rio. Acontece só no Rio. Aqui não acontece isso. Um pancado lá cismou de botar a casa para vender, para voltar para um estado qualquer do Brasil. A mulher, filho, não, filha, a gente aluga. Não, vamos vender. Vender, levar o dinheiro, eu vou investir lá. E vendeu a casa. E a mulher falou, não concordo. Mas quem manda sou eu, o marido sou eu, quem botou o dinheiro sou eu, quem comprou, quem é. E vendeu a casa. Vendeu a casa, botou o dinheiro no bolso, foi para o norte. Um canto qualquer do Brasil. Não conseguiu montar um negócio lá. Perdeu o dinheiro. Perdeu a casa.
e arranjou um problema em casa, porque a mulher falou: eu avisei, eu te avisei, eu falei, tu não escuta, eu te avisei, irmãos, em nome de Jesus, eu quero ser grande o suficiente para ter esse tamanho aqui do versículo 24. Moisés atendeu, coloca na tela, por favor. Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Você pode ler comigo? Diga assim: Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez metade? Tudo. Eu quero trocar ali Moisés e quero colocar ali, quero tirar ali Moisés e quero tirar sogro, e quero botar: e Jaime deu ouvido ao conselho que recebeu e fez tudo quanto tinha sido aconselhado. Sabe, irmãos, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que é capaz de ponderar, de ouvir, de parar e pensar: não, peraí. Eu fico, todo dia eu tenho uma oração, e a minha oração, dentro do meu tema de oração, um deles é assim: Senhor, me dá um bom encontro hoje. Senhor, coloca pessoas ao meu lado, que sejam conselheiras do teu trono. Deus, não deixa eu fazer besteira não, Senhor, não deixa eu fazer besteira não. Deus, que eu seja sensível a ouvir palavras de orientação. Deus, não deixa eu enfiar os pés pelas mãos, não deixa. Às vezes, irmãos, o conselho que vem não é de Deus. Às vezes o conselho que vem, aí você tem que ter discernimento para dizer, ou filtrar: isso aqui não é de Deus não. Aí pede a Deus um sinal, esse não é de Deus não. Mas quando você pede a Deus, e Deus traz paz ao coração. Veja só, Moisés está fazendo uma coisa correta. O que ele está fazendo é muito lindo. Ele está aconselhando o povo, e Deus está confirmando o conselho. Porém, o modo que está fazendo, Jétro enxergou que aquilo não estava certo. Agora, eu tenho espaço no meu coração para ouvir um conselho assim? Você tem espaço? Começou a moça a namorar, está olhando para um rapaz, tá, a moça, o outro está olhando para uma moça, ou o contrário, não sei. Você tem espaço para ouvir? Quando vai fazer uma mudança de um imóvel, alguém fala: e olha, essa rua aqui não é muito boa não. Lá no Rio tem muita enchente, e um querido nosso lá comprou uma casa financiada numa rua que, quando chove, dá 2 metros de água. Eu disse 2 metros de água. A rua alaga, a água vai a 2 metros. Aí eu fui lá, eu falei: meu irmão, quando você comprou essa casa, você perguntou a alguém, conversou com alguém? Não, pastor, eu vim aqui, estava bonitinha, toda decoradinha, eu comprei. Eu falei: meu irmão, em nome de Jesus, você devia ter perguntado. Vai comprar um imóvel, aí vai um dia de manhã e olha como é que é de manhã. Depois vai outro dia de tarde. E depois vai outro dia de noite. Aí você tem a percepção de manhã como é, de tarde e de noite. E depois procura alguém. O senhor mora aqui há quanto tempo? Moro aqui já há 30 anos. Aqui é bom, o bairro é legal. Como é que aqui? Aqui é tranquilo? Não, aqui é tranquilo, só tem uns tiroteios ali na esquina ali. Aí você começa a ouvir, consegue entender? Irmãos, eu faço isso com tudo. Eu aprendi isso com meu pai. Qualquer coisa que eu vou comprar um carro, eu procuro quem tem um carro. Tu tem esse carro há quanto tempo? E a manutenção dele é cara ou barata? E esse carro, ele consome muito ou consome pouco? Aí eu escuto de um, escuto de outro, e vou fazendo meu papinha.
Eu não quero ser o sabichão. Eu não nasci para ser sabichão de nada. De nada. Eu quero ouvir conselhos. Eu preciso. Você lembra do morte na panela? Fulano, pega lá o material para fazer a comida, bota a panela no lume. E aquele moço vai e pega lá aquela prantinha lá e enche. A minha pergunta é: tu já comeu isso aqui, esse negócio? Já comeu? Não, nunca comi não. Rapaz, mandou preparar a comida para o filho dos profetas, mas eu peguei, mas agora, o senhor já comeu isso aqui? Não? Alguém já comeu um ensopado disso aqui? Ninguém nunca comeu? Ih, rapaz, eu acho que eu não vou fazer não. Entende bem? Eu vou comprar peixe. Eu amo peixe. Meu amigo, esse peixe tem muita espinha? A espinha dele é fácil de tirar? Ou não? Eu procuro saber. Porque eu não quero me meter em rascada. Você lembra? Ele pegou aquilo tudo, botou na panela, botou tempero, cozinhou e tal. Está pronta a comida! E quando o pessoal começa a comer, qual é o grito? Está saborosa? Está saborosa? Está gostosa? Está temperada? Qual é o grito? Morte na panela! Meu Deus! Você concorda que isso podia ter sido evitado? Sim ou não? Isso é a vida espiritual. Isso é o nosso trabalho de obreiro. De obreiro. Cada posse que eu dou para dirigente de congregação, eu digo assim: meu querido, chegue no sapatinho, de sandáliazinha baixinha, querendo aprender. Tu não chega mudando tudo não, cara. Tu não chega mudando, pelo amor, você não inventou a pólvora nem a roda. Tu vigia nessa terra, mas tem gente que acha que descobriu a pólvora, descobriu a roda. Não descobriu não. Deixa de ser bobo. Chega devagarzinho, devagarzinho. Conversa com um. Quem dá uma boa aula aqui? Fulano. Aí pergunta, quem faz isso? Beltrano. Quem é bênção aqui? Quem é dedicado? É Beltrano. Chega devagarzinho. E não chega desconstruindo tudo que o outro fez não, hein? Irmãos, a paz do Senhor, agora é sob nova direção, agora a coisa vai. Não faz isso não. Não faz isso não, porque a obra de Deus é um corpo. Você não veio criar, você veio continuar. Vai devagarzinho, pelo amor de Deus. Chega devagarzinho. Porque senão você acha que você tem a última revelação e não tem. Você não tem revelação. Você está aqui para aprender juntos. Estamos aqui para ir para o céu juntos. E ninguém vai chegar na frente não. O outro correu na frente e chegou primeiro, mas não entrou. O outro chegou depois no sapatinho e entrou. Entendeu? Essa é a beleza. Essa é a beleza. Então eu aprendo com Moisés, que Moisés, com toda essa experiência, toda essa experiência, ele ouviu um conselho. Nós temos no Rio de Janeiro dezenas de congregações dentro da favela. E hoje não pode falar favela mais. Comunidades sociais. Sabe o que eu faço? Pastor presidente. Cada vez que eu vou, e eu vou praticamente toda semana quase, sabe o que eu faço? Eu vou de Kombi. E sempre procuro ir com o morador da comunidade. Porque a bandidagem vai mudando. E como ele mora lá, já conhece. Eu estou lá com ele. Não leva estável, não leva nada. Vou sozinho, eu e ele. Porque ele mora ali. Passa na casa dele, a gente toma um cafezinho, desce o bequinho, sobe o bequinho. Eu me sinto em casa. Porque eu entro pela porta certa. Eu entro pela porta certa. Eu quero que você entenda hoje que Moisés tem muita bagagem em Deus. Tem muita. Eu disse muita bagagem. Jetro é desse tamaninho perto de Moisés. Mas ele diz: isso não está certo.
Isso não vai terminar bem. Isso vai prejudicar você e todo mundo que está na fila aí. E o que ele faz? Você está certo. Eu vou fazer o que você está falando. Quantos obreiros podiam ter mais sucesso, né? Quantos podiam ter mais sucesso? Quantos? Uma das passagens que mais me emociona na Bíblia é quando os moços do profeta falaram assim: profeta, o lugar que nós estamos está apertado, está pequeno, está desconfortável, está crescendo o trabalho está crescendo, vamos ampliar essa casa. Ele fala assim: gostei, muito bom, tem a minha bênção, está aprovado. Já tinham até pedido emprestado o machado, lembra? Profeta, vamos com a gente. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Deixa eu só viajar na maionese aqui. Ô, meus filhos, estou cansadinho, a coluna está doendo. Eu não vou aguentar dar a pancada na árvore. Não é para o senhor trabalhar, não. É só para o senhor ficar perto de nós. É só para isso. A gente só quer ter o Senhor do nosso lado. Só isso que a gente quer. A gente não quer que o senhor pegue peso. A gente não quer que o senhor levante um tronco. A gente não quer que o senhor puxe o tronco. Nem quer que o senhor dê machadada. A gente só quer o Senhor perto de nós. Só isso. Eu gosto do e se? E se? Me ajuda. E se o profeta não tivesse ido? Hein? Decepção, frustração, dívida, ferro perdido, obra parada. E se? Infâmia ia cair na boca do povo. E se? O profeta vai. Chega lá e fala assim: o profeta, o senhor fica aqui, senta aqui. Acho que arranjaram até um tronco. O senhor senta aqui, o senhor fica aqui, sentadinho lá. Começa a trabalhar. Só gente nova, cheio de gás. Dá. E o profeta só vendo aquela juventude vibrante. Daqui a pouco, ai! Parou. Silêncio. Ai! O ferro soltou do cabo e caiu. Acabou. Emprestado. Irmãos, emprestado. Hoje você vai numa loja e compra outro. Vai no Mercado Livre e compra outro. Naquele tempo, compra ferro aonde? Machado compra onde? Não compra. Quanto vale aquilo, irmãos? Aquilo é uma obra de arte. Quanto vale aquilo? Ai! Emprestado. Como é que paga aquilo? Agora, além de ter parado, perdido, como é que continua a obra? Uma perguntinha para mim, me ajude. Quantos outros machados tinham naquele tempo? Não, o seu fulano também tem outro. É assim que funciona? Parou tudo. Diga assim: porém, eles humildemente haviam levado a experiência. Tem gente que é assim: vou fazer, só vou mostrar quando estiver pronto. Vou fazer, só vou mostrar quando estiver pronto. Não vai nem ficar sabendo. Faz isso não. Você vai dar com os burros na água. Faz isso não. Não faça isso. Você vai fazer? Começa fazendo certo. Profeta, vamos lá para o senhor abençoar, que a gente quer começar a obra. Bota a mão lá, profeta. Bota a mão lá. Levanta lá um clamor. A gente está pensando em fazer um pilar lá, cercar aqui. Mas levanta a mão, bota a mão lá. Bota a mão e declara a bênção. Irmãos, o grito foi o grito diga, ai! A experiência vem e fala assim: calma, onde foi que caiu?
Todo mundo, pânico. Ele vem. Onde caiu? Meu Deus. Que calma é essa, cara? Que calma. Onde caiu? Eu acho que todo mundo olhou para ele assim. Meu Deus. Ele não entendeu o tamanho do problema. Não, vocês que não entenderam. Onde caiu? Foi ali. Arranca aqui um galho. Arranca um galho. Arranca com a mão. Joga ali onde caiu. Irmão, pensa essa cena bem lenta. Meu irmão, está todo mundo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas eles obedecem. Arranca um galho. Hoje, para que essa palhaçada, né? Para que isso? Arranca um galho. Arranquei. Agora joga onde caiu. Meu Deus, para que isso? Jogou. Quando jogou, e já viu o submarino quando vem à tona, submarino? Tuf, ele, puf, o ferro está boiando. Eu acho até que antes de pegar, eles ficaram paralisados. O ferro está boiando. O ferro não pode. Ele quebrou a lei da gravidade. O ferro está boiando. Meu Deus. Diz a Bíblia, pega. Porque se ele não fala pega, o ferro está boiando. Hoje, irmãos, todo mundo ia fazer um selfie, ia fazer uma foto, não ia não? O ferro está boiando. Pessoal, o ferro está boiando. Como assim? Está boiando. Pega o ferro. Você percebe, você está entendendo? Que aquele milagre, ele não começa quando joga o galho dentro d'água, sob a água. Começa quando? Quando começa esse milagre? Diga assim, o milagre começa quando aquela equipe de trabalho está aberta a um conselho, a presença de alguém que eles sabem que tem mais experiência com Deus. Aquele milagre não começou agora, começou lá atrás. Então você quer ser bem-sucedido? Sai do sapatinho alto. Sai do sapatinho alto. Bota a sandalinha. Pastor, eu estou pensando em fazer umas salas aqui, em fazer uma galeria aqui, em fazer um refeitório aqui. Eu estou pensando. Aí o pastor disse, rapaz, eu acho que se a gente comprasse aquela área ali do outro lado, ia dar para fazer tudo, e a gente invertia. Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Quem está numa crise vocacional, converse com alguém que tem um pouco mais de experiência. Eu estou pensando em fazer tal curso. Olha, eu acharia que seria interessante você, quem sabe, olhar para esse segmento. Irmão, se tem coisa que me entristece enquanto pastor, é ser chamado para orar por negócios, por empreendedores, que monta tudo sem a gente nem saber. Pastor, eu vou inaugurar amanhã e eu queria que o senhor fosse lá abençoar. Aí a gente vai. Outro dia, foi um tempo atrás, eu fui lá. Abriu uma creperia. Não devia falar, mas já falei. Quando eu chego no local, eu vim da área empresarial. Eu olhei o local, e falei, meu Deus, vai vender para quem esse negócio? Pastor, foi demitido, pegou um valor alto. Pastor, ora para Deus abençoar. Quase que eu falei, vou orar não. Não tinha ninguém, não tinha cliente. Falei, vai vender para quem aqui, meu Deus? Eu falei, meu irmão, você fez uma sondagem de mercado? Você ouviu alguém com um pouco mais de experiência? Resumo, alguns meses aberto, não conseguia pagar nem o custo fixo. Fechou e perdeu tudo.
que tinha investido. Tudo. Por quê? Porque a gente está repetindo os mesmos erros. Tem hora que a gente acha que é muito espiritual. E porque se é muito espiritual, sabe de muita coisa. A gente não. Nós somos aqui eternos alunos, aprendizes. Amém? Amém? São 9h10. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Alunos aprendizes. Alunos aprendizes. Nós somos alunos aprendizes. Nós somos alunos aprendizes. Moisés tem muita experiência? Tem. Ele tem tanta experiência e tem tanta capacidade que tem um espaço para ouvir o conselho de alguém. Amém ou não amém? Amém. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira ministerial há muitos anos atrás. Há bem mais de 74, para ser mais exato, anos 74. Eu ouvi muitos conselhos. E escuto conselhos até hoje. Até hoje. Até hoje. Lembro que no começo da caminhada, toda semana eu ficava rouco. Toda semana. Porque eu vinha numa necessidade. Aí um dia, meu filho, não precisa. Equilibra um pouco mais. E eu fui ouvindo aquilo. Houve um negócio aqui, houve um outro ali, houve um outro lá. Começo da minha caminhada, meu culto não tinha hora para terminar. 9h30, 9h40, 10 horas. A minha esposa falava, tu não tem relógio não, Jaime? Você não tem noção da hora, não? Você sabia que no outro dia a gente vai acordar às 5 da manhã? Mas Deus está me usando. Tu vai ficar sozinho, estou te avisando. Era a própria mulher que falava. Aí eu fui ouvindo. Falei, cara, ela tem razão. Vou terminar o culto 9 e pouquinho. A gente vai aprendendo. Então eu quero nessa noite de EBO, de escola bíblica, eu quero que seja uma regra nossa, dizer, Deus, eu estou pronto a ouvir conselhos. E eu não quero ser seletivo, porque aí tem um problema também. Aquele que é seletivo, eu quero ouvir só de quem é mais do que eu. O que ele é? Eu sou presbítero. Aí chega o auxiliar para me dar conselho. Eu quero ouvir conselho até do novo convertido. Eu vou botar na balança, eu vou filtrar. Procede. Isso procede. Então eu estou aberto para ouvir conselho. Você entende isso? Posso ouvir um amém? Deixa eu terminar contando uma história para você que eu vivi, não é que digo. Eu mandei fazer um tapete, capacho. Aqui é tapete também, ou capacho, né? Capacho. Personalizado. E eu escrevi no tapete. Se aqui tem, eu peço perdão, porque eu falei besteira então. Assembleia de Deus. Aqui tem? Tem? Ainda bem. Eu estou todo feliz. Pastor, mas ó, um tapete enorme, lá a igreja é grande, um tapete enorme. Assembleia de Deus, bem-vindo. Meu pai que está na glória, foi meu pai. Quando viu aquilo, deu a volta e entrou pela garagem. O irmão falou, pastor, irmão Antônio, não vou pisar num local que está escrito Deus no chão. O irmão, e o teu pai ficou chateado, falou que botou Deus no chão para as pessoas limpar o pé. Eu tinha acabado de comprar o tapete, irmão. Custou uma nota. Tapete de não sei quantos metros de extensão. Eu fui falar com ele. Ô pai, benção pai. Deus abençoe meu filho. O irmão falou que o senhor não quis entrar pela porta da igreja. Não. Outro escreveu lá, Deus, eu vou passar com o pé sujo. Limpar o pé em cima de Deus?
Não, não passo por ali não. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Custou uma nota preta. Falei, pai, que isso, pai? É só a grafia, é só o nome da igreja. Não, Deus é Deus. No outro dia, obreiro, recolhe os tapetes. Vai tirar, vai lavar, pastor? Não, não vou tirar. Vou dar um fim nesse negócio. Cortei o tapete. Irmãos, eu não vou magoar ninguém. Deus me guarde disso. O coraçãozinho dele olhou aquela palavra Deus e disse, não está certo isso aí. Agora, se eu tivesse falado antes, pai, eu estou pensando em botar um tapete, eu vou escrever assim, bonito, a logo, Assembleia de Deus. Ele ia falar, não, bota Deus não. Bota bem-vindo, qualquer coisa, mas bota Deus, escrever Deus, não bota não. Eu teria poupado aquele dinheiro. Você entende? Irmãos, tem livramentos que Deus quer nos dar. Tem livramentos que Deus quer nos dar. E vai dar quando a gente escuta um conselho. Posso ouvir um amém? Amém. Então, nesta noite de EBO, terminando, diga assim, Senhor, eu estou aberto a ouvir conselhos. Moças que querem casar, escutem a opinião de pai e mãe que querem o melhor para vocês. Alunos, rapazes, escutem a opinião dos mais velhos. Se não tivessem levado o velho, o profeta velho no sentido de idade, aquele machado estaria perdido até hoje. Pega isso agora e leve para a tua congregação, bote isso para o teu setor de trabalho, bote isso para a tua casa, e vai dizer, Deus, coloca diante de mim pessoas que tenham liberdade de dizer para mim o que eu preciso escutar. E eu quero terminar com essa palavra. Porque tem situação que eu me coloco num pedestal tão grande, eu me coloco num local tão inacessível, que alguém fala assim, fala com ele. Eu não escuto a ninguém, não aceita nenhuma palavra, não está aberto a ouvir nada. Deixa para lá. Deixa para lá. Você está aqui hoje? Amém? Amém. Você está ouvindo isso? Amém. Atos diz, o centurião ouvia mais o que o piloto, o que o comandante do navio dizia, do que o que Paulo, o quê? Paulo tinha curso de náutica? Não. Paulo era comandante de navio? Não. Paulo tinha experiência no mar? Não. Mas Paulo era vaso de Deus. E Paulo disse assim, senhores, o porto é bons portos, está calmo. Senhores, se nós sairmos, o prejuízo vai ser grande. Se tivesse escutado, não teria perdido uma embarcação. O navio acabou, porque um conselho foi desprezado. Vamos orar nessa noite? Eu quero pedir a Deus por você que está aqui às portas de um negócio, às portas de fazer um negócio, vender alguma coisa, comprar alguma coisa, mudar, às portas de tomar uma decisão que pode ser vital. Diga, Deus, me livra de um laço. Me livra de um laço. Pai querido, eu te agradeço por essa noite. Deus, eu quero te pedir, Deus, nessa escola bíblica, que, Deus, a grande aprendizagem de hoje seja, eu estou pronto a ouvir um conselho. Eu nunca quero estar, Deus, numa posição tão soberba,
tão orgulhosa, tão vaidosa, tão altiva, que eu não seja pronto para ouvir um conselho. Ó Deus, eu te peço, Pai, que eu nunca projete uma atitude de provocar medo das pessoas me aconselharem. Eu quero estar aberto. Eu quero que as pessoas tenham liberdade para dizer: pastor, isso não está muito certo. Eu quero estar aberto para que as pessoas tenham acesso para dizer para mim: olha, isso não está bom, isso não vai terminar bem. Olha, era melhor a gente orar um pouco mais, ou pensar um pouco mais. Deus, eu quero estar aberto a ouvir isso, em nome de Jesus, para que a minha vida, o meu casamento, a igreja, o meu ministério não tenha decepções. E se porventura acidentes acontecerem, como um ferro que cai, ó Deus, eu quero ter ao meu lado alguém com uma experiência a ponto de ser bênção para a minha vida. Em nome de Jesus, podemos dizer amém? Deus abençoe, um abraço, um beijo. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Jaime. A igreja em pé. Todos venham amanhã, que amanhã tem mais.